Então, turma, agora nós vamos dar início ao primeiro procedimento experimental dessa segunda prática nossa, desse segundo experimento, que é o experimento de resistividade elétrica. Então, como o objetivo é determinar a resistividade elétrica de 3 fios com diferentes dimensões, começando desde o primeiro fio, que é um fio mais espesso, passando por uma espessura intermediária até o fio de menor espessura, menor diâmetro. É importante destacar que esse primeiro fio ele tem uma seção reta transversal que é retangular, enquanto que o fio número 2 e o fio número 3 eles têm seções retas transversais que são circulares. As dimensões para a determinação do cálculo dessas áreas de seção reta transversal, tanto para o fio 1, fio 2 e fio 3, elas já foram apresentadas no vídeo de materiais e métodos, que precedeu o início desse procedimento experimental. Então, vamos dar início primeiro à montagem do primeiro procedimento. Nós vamos fazer as medições com o fio número 1, de maior área de seção reta transversal. Nós vamos configurar nossa fonte de maneira a colocar os botões da corrente elétrica no seu valor máximo, de maneira que nós vamos controlar essa fonte de tensão por voltagem e não por corrente. Nós vamos controlar ela por voltagem. A semelhança do que foi feito no experimento número 1, de medidas de tensões elétricas. Esse multímetro, do nosso lado esquerdo, vai ser configurado para a função amperímetro. Então nós vamos usar esse multímetro de maneira dedicada como um amperímetro para monitorar a corrente elétrica no fio. E esse outro multímetro à direita, nós vamos dedicá-lo como voltímetro, para a gente estar monitorando a voltagem diretamente na fonte, que consequentemente vai ser a voltagem aqui na nossa resistência. Então agora nós vamos passar para a parte da montagem experimental. Essa montagem experimental ela vai ser completamente equivalente para os 3 procedimentos que haverão de ser realizados nesse experimento de determinação da resistividade elétrica de 3 fios diferentes, com diferentes áreas de seção reta transversal. De acordo com o diagrama do roteiro experimental, nós podemos identificar aqui por esse diagrama a necessidade de uma fonte de tensão contínua, que vai ser esse dispositivo, onde nós vamos configurar a voltagem necessária, uma resistência elétrica de proteção, que nessa montagem experimental nós utilizaremos uma resistência elétrica de 47 ohms, que haverá de ser associada em série com cada um destes 3 fios, em cada um dos 3 procedimentos experimentais. Além da fonte de tensão e da resistência elétrica de proteção para o circuito, nós temos aqui a indicação de um multímetro. Nós utilizaremos simultaneamente 2 multímetros. Esse multímetro à esquerda, nós dedicaremos ele à função amperímetro, portanto nós utilizaremos este multímetro para poder monitorar a corrente elétrica no circuito. E esse outro multímetro será dedicado à função voltímetro. Com esse multímetro à direita, nós estaremos sempre monitorando os diferentes valores de voltagem para os diferentes comprimentos de cada segmento do fio que nós monitoraremos. Como vocês podem observar, o circuito que nós precisamos montar aqui é um circuito em série. É uma associação da fonte de tensão, do terminal positivo da fonte de tensão. Nós precisamos energizar a resistência elétrica e depois, da outra extremidade da resistência elétrica, nós entregaremos essa corrente elétrica para o fio selecionado. Essa corrente vai percorrer todo o comprimento do fio, significando que o fio estará associado em série com essa resistência de proteção, e o circuito, portanto, deverá ser fechado
do comprimento do fio, na outra extremidade, para o potencial negativo da fonte de tensão. Então o circuito que nós precisamos montar, ele começa com a fonte de tensão, que energiza a resistência elétrica, que energiza o comprimento de fio que nós selecionarmos, e do fio fechando o circuito na fonte de tensão. Com esse circuito em série montado, a gente precisa abrir o circuito em algum trecho para poder incluir o amperímetro associado em série com a resistência de proteção e com o fio selecionado. E nós utilizaremos o voltímetro para ser conectado em paralelo apenas com o segmento do fio, porque interessa a nós saber a voltagem no trecho do fio, não na resistência elétrica. Agora pergunta, por que a voltagem medida no comprimento do fio é diferente da voltagem medida na resistência elétrica? Por que esses valores são diferentes? E qual é a relação entre esses dois valores de voltagem medido no comprimento do fio, na resistência, com a voltagem total produzida pela fonte de tensão? Agora vamos para a montagem desse circuito em série. Ok, então nós vamos ter que levar corrente elétrica para o circuito, começando do potencial positivo da fonte de tensão. Então, do polo positivo da fonte de tensão, a gente precisa entregar essa corrente elétrica para a resistência. Entregando corrente elétrica para a resistência do resistor, nós vamos conectar ao fio, que nós monitoraremos a voltagem nele, para diferentes seções, para diferentes comprimentos desse fio. É importante notar, como foi mostrado no vídeo anterior, que essa régua ela foi previamente graduada. Então, cada segmento desse indicado tem um comprimento de 10 centímetros. E aqui está a origem do nosso sistema de coordenadas. Então nós estamos conectando agora a extremidade do fio que sai da resistência no ponto zero, no comprimento zero, origem do nosso sistema de coordenadas. Então, do positivo da fonte para a resistência, da resistência para o fio. Então essa é a nossa linha positiva de voltagem. Corrente elétrica vai percorrer todo o comprimento do fio em sua extensão e nós vamos pegar 1 metro desse fio. Vamos pegar no comprimento de 1 metro e vamos fechar o circuito na fonte de tensão. Então, dessa maneira, nós temos fonte, resistência de proteção em série com 1 metro de comprimento do fio 1, que é o fio de maior área de seção reta transversal. Agora, nós precisamos conectar o amperímetro de maneira que ele seja capaz de monitorar a corrente elétrica nesse circuito em série. Como é que eu devo conectar o amperímetro para ele monitorar o valor correto da corrente elétrica no circuito em série? Eu preciso conectá-lo em série ou em paralelo com esse circuito? A resposta é que nós precisamos conectá-lo em série com o circuito. Bom, primeiro nós precisamos configurar nossa ferramenta para o intervalo correto de monitoramento da corrente elétrica. O roteiro experimental sugere que seja estabelecido no fio uma corrente elétrica total de 70 mA. Portanto, eu vou girar a minha chave seletora e posicioná-la na posição para medir até 200 mA. Eu preciso, como eu disse antes, abrir o circuito. Eu vou monitorar a corrente da saída da fonte antes dela ser entregue para o circuito. Eu vou entregar essa corrente elétrica para a ferramenta. Conexão mA. Agora, da ferramenta, vou devolver essa corrente ao circuito.
na posição mA, cabo Borne comum, Borne mA. Então essa ferramenta já está conectada em série com o circuito. Reparem que eu tive que abrir o circuito para poder incluir a ferramenta. Agora está conectada em série. Depois nós precisamos dedicar esse multímetro para estar sempre monitorando a tensão no comprimento do fio. Então ele precisa ser conectado em paralelo com este circuito. Para ser conectado em paralelo, ora, a corrente elétrica está chegando no fio por essa extremidade, por essa conexão. Então tem que ser feito um nó aqui, porque eu vou ter que monitorar a diferença de potencial no fio. Então, vamos configurar nossa ferramenta para medir até 20 volts de tensão contínua. No terminal positivo da ferramenta, eu vou conectar a entrada de corrente elétrica no fio, polo positivo. Lembre-se que essa linha vermelha que sai da fonte, passa pelo amperímetro, energiza a resistência e chega no fio, é nossa linha de potencial elétrico positivo, positivo da ferramenta. E o outro terminal, terminal negativo, nós vamos usar essa ponta de prova, para que nós tenhamos a possibilidade de estar conectando ela para diferentes comprimentos, para diferentes segmentos do fio. Então agora, essa ferramenta está pronta para poder monitorar tensão no comprimento desse fio. E, por exemplo, quando nós posicionarmos essa ponta de prova no segmento que diz respeito a um comprimento de 10 centímetros, nós temos corrente elétrica energizando todo esse fio. O circuito é fechado aqui no seu comprimento de 1 metro. Quando nós pegamos essa ponta de prova e encostamos nesse trecho, pegando apenas 10 centímetros do fio, nós continuamos tendo corrente elétrica em todo o comprimento de 1 metro. Mas, com esse voltímetro, nós monitoraremos o valor da voltagem apenas nos primeiros 10 centímetros. De maneira análoga, quando nós encostarmos a ponta de prova, pegando 20 centímetros do fio de comprimento total 1 metro, ainda teremos corrente elétrica percorrendo todo o 1 metro do fio. Mas, colocando essa ponta de prova, terminal negativo do voltímetro, em 20 centímetros, nós estaremos monitorando a voltagem apenas nos primeiros 20 centímetros do fio. Por que isso acontece? Porque é como se nós tivéssemos 10 resistores associados em série, cada resistor com um comprimento de 10 centímetros, todos conectados em série, correspondendo a esse fio de comprimento 1 metro. Então é como se nós tivéssemos 10 resistores individuais associados em série. Portanto, quando eu coloco a ponta de prova no comprimento de 10 centímetros, eu estou monitorando a voltagem no nosso primeiro, entre aspas, resistor. Mas continua sendo energizado todos os 10. Quando eu colocar a nossa ponta de prova no comprimento de meio metro, é como se eu estivesse monitorando a diferença de potencial elétrico entre a entrada da corrente elétrica no circuito e 5 resistências de 10 centímetros cada. E assim sucessivamente. Então, essa é a configuração de montagem para nós fazermos nossas medições. Portanto, essa é a montagem experimental para os 3 procedimentos que nós realizaremos em sequência a partir de agora. Depois de montada a configuração experimental, a única coisa que está faltando agora é configurarmos a nossa fonte de tensão de maneira a, de fato, energizar esse circuito. O procedimento experimental sugerido para esta prática indica que deve ser ajustado um valor de voltagem nessa fonte de tensão que nos permita manter uma corrente elétrica de 70 mA nesse fio de comprimento 1 metro.
Então é o que nós faremos agora. Primeiramente, eu vou abrir o circuito aqui, para não correr o risco de qualquer prejuízo, tanto para as ferramentas quanto para o restante do circuito. A minha fonte de tensão, vou energizá-la. Primeiro, essa fonte de tensão, nós vamos controlá-la por voltagem e não por corrente elétrica, o que significa que nós vamos pegar os botões que ajustam a quantidade de corrente elétrica e colocá-los no máximo, de maneira a permitir que a fonte entregue o máximo de valor de corrente que ela pode entregar para a voltagem que nós vamos configurar. Então agora, nós vamos conectar os fios. A partir desse momento, a fonte está conectada ao circuito. Mas nós ainda não ajustamos nenhuma diferença de potencial elétrico, enquanto não há diferença de potencial elétrico, não há corrente elétrica no circuito. Agora nós vamos ajustar a voltagem na fonte, até que para o fio com comprimento de 1 metro, nós tenhamos 70 mA de corrente elétrica nesse comprimento total de 1 metro. Então, vocês precisam ficar de olho agora no monitor desse amperímetro. Eu vou ajustar a voltagem até que aqui seja registrado o valor de 70 mA. 70 mA no comprimento inteiro do fio. Uma vez que o circuito está associado em série, a mesma corrente elétrica que passar pela resistência de proteção passa pelo comprimento do fio inteiro. Então vamos lá. Eu preciso registrar 70 mA aqui. Como esse é um algarismo duvidoso, né? A incerteza da medida que nós estamos fazendo aqui agora está exatamente nessa casa, eu vou deixar um pouco acima desse valor. Mesmo porque vocês percebem que há uma certa flutuação. Então, uma vez ajustado o valor de 70 mA de corrente no fio 1, essa é a configuração experimental para o fio 1 e que nós vamos reproduzir essa configuração para os fios 2 e 3.